tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com essa palavra dou as boas-vindas a você, que nós possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor, que Ele possa falar a nossa vida ao nosso coração, sabendo que a palavra de Deus, que é inspirada por meio dele, toda a palavra, não apenas aquilo que nós achamos que é bom e aquilo que nós não achamos que é bom a gente descarta, não. Toda a palavra que é inspirada por Deus, que é presenteada por Deus a nós e muito útil para toda a nossa vida, com a finalidade de que nós sejamos pessoas que vivam na perfeita vontade de Deus e habilitados para a sua obra. Que essa palavra possa, também no dia de hoje, moldar o nosso pensamento, moldar a nossa vontade, dirigir os nossos passos e nos levar para mais perto do Senhor. Que Deus possa abençoar esse dia na tua vida, na tua casa e que juntos possamos também neste momento agora de programação sermos abençoados pela presença do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te dar graças pela maravilha que temos a cada vez que abrimos a tua palavra e lemos, sabendo que ali temos a tua viva voz falando a nossa vida, ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado que essa tua palavra foi presenteada na história e ela é muito útil para a nossa vida, Senhor. Por isso, com temor e com tremor, nos colocamos diante dela, Senhor, sabendo que por meio dela o Senhor nos aperfeiçoa a cada dia, segundo a imagem do teu Filho Jesus, que foi entregue na cruz, para que pudéssemos ter remissão também dos nossos pecados e a vida eterna. Abençoe, Deus, este dia, essa semana que inicia. Queremos também neste momento estarmos conscientemente na tua presença, louvando ao teu nome e ouvindo a tua voz ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Convido você ao momento de louvor ao nosso bom e maravilhoso Deus. Deus está aqui, que precioso é. Ele prometeu onde estão dois ou três. Deus está aqui, que precioso é. Ele prometeu assim. Ó Cristo meu, faz minha alma um altar para adorar-te com devoção, para beber da água da vida e assim sempre saciar meu coração. Deus está aqui, que precioso é. Ele prometeu onde estão dois ou três. Deus está aqui, que precioso é. Ele prometeu assim. A Cristo meu, faz minha alma um altar para adorar-te com devoção, para beber da água da vida e assim sempre saciar meu coração.
ando procurando a razão de viver. Nesse mundo mal querem paz receber. Faz seus caminhos tentando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz, em Jesus, só em Jesus. E assim você será bem feliz, em Jesus, só em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz, em Jesus, só em Jesus. E assim você será bem feliz, em Jesus, só em Jesus. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não é novidade para ninguém que o povo de Deus, um povo que segue ao Deus vivo, por toda a história deste mundo, sempre foi perseguido e sempre passou por muitas dificuldades. Desde o momento onde Deus decide colocar em prática o seu plano de redenção, constituindo para si um povo, chamando Abraão, e a partir dele, desejando que a partir dele o seu povo fosse bênção a todas as famílias da terra, o povo de Deus sempre passou por muitas dificuldades. Na Torre de Babel, lá em Gênesis 11, nós lemos que as pessoas quiseram construir uma torre para tornar célebre o seu nome sobre a terra.
nas entrelinhas, ou quando nós estudamos esse texto mais a fundo, nós perceberemos que ali existe um projeto humano, uma tentativa humana de destronar Deus, de tirar Deus do trono, de dizer para Deus: nós não precisamos do Senhor, nós vivemos aqui nessa terra com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria. E nós lemos lá também que Deus olha do céu, ele se abaixa, é como se ele começasse a rir e dissesse: é isso que vocês conseguem fazer? É com isso que vocês acham que vão me tirar do meu lugar? E Deus dispersa aquelas pessoas confundindo as suas línguas. Dali acontece um esparramar de povos por sobre toda a terra. E na sequência, em Gênesis 12, nós já vemos Deus colocando em prática esse seu plano de redenção. Chamando Abraão, constituindo para si um povo que deveria servir como modelo para abençoar as famílias da terra. Como abençoar as famílias da terra? Vivendo de tal maneira que as demais famílias, que os demais povos da terra fossem atraídos pelo amor de Deus para buscarem novamente uma vida com o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo daquilo que aconteceu no passado e vivendo novamente próximos ao Senhor, como é o plano dele. Afinal, esse mundo é dele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que existe existiria. Por isso também nos nossos dias, quando nós olhamos só para a última semana ou para os últimos anos, nós percebemos claramente um nítido ataque das pessoas, zombaria das pessoas que não temem ao Senhor e que querem fazer com que aqueles que temam ao Senhor sejam ridicularizados, sejam chacota para os demais povos. E essa semana, quando eu estava lendo um texto que eu quero compartilhar nessa manhã, confesso que até ali eu estava bem intrigado, assim, estava até meio revoltado com tudo que a gente ouviu em torno da temática de família, né, do que é ser um pai, do que é ser uma mãe. Quantas ideias que as pessoas têm criado, quantas coisas as pessoas, a partir dos seus próprios conceitos, têm construído e constituído, e em nome de uma ditadura que nós vivemos nos nossos dias, da chamada ditadura do politicamente correto, onde se tenta nivelar o pensamento das pessoas para todo mundo pensar igual, de maneira que se consiga controlar as pessoas. E com esses ataques que houveram nessa última semana, quando eu li esse texto, meu coração se acalmou. E eu quero compartilhar com você nesta manhã os textos do Salmo 1 e Salmo 2. Nós leremos o Salmo 2, mas temos como pano de fundo também o Salmo 1. O Salmo número 2, a partir do versículo 1, diz assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Já tinha lido esse salmo algumas vezes, mas essa semana falou para mim de uma forma bem especial. Porque ele exatamente começa falando, né, por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Por que os reis da terra e as autoridades se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: nós vamos romper os laços e sacudir de nós as algemas? Parece que a humanidade vive achando que Deus é um Deus cruel,
que criou pessoas aqui para serem seus escravos, para ele pisar, para ele esmiuçar, como se isso fizesse Deus se sentir bem. As pessoas acham que Deus é assim porque é assim que elas vivem. Porque isso exatamente é essa consequência do pecado que há em nós, que causa no ser humano um sentimento de escravidão, de infelicidade, de pequenez. E para suprir isso, se começa a proclamar e proferir palavras de ataque contra alguém, contra as pessoas e contra, acima de tudo, contra Deus. E muitas vezes agredindo pessoas que seguem esse Deus, que servem esse Deus. É uma forma de pessoas quererem exatamente fazer afronta a Deus. E a pergunta que é feita aqui, por quê? Por que as nações se enfurecem? Por que as pessoas se levantam, as autoridades se levantam para fazer isso? Porque exatamente num primeiro momento a gente vê que a consequência número 1 do pecado, o afastamento de Deus, que por si, que na sua essência é o pecado, né? Pecado não são apenas atos, erros que nós cometemos no nosso dia a dia. Isso são consequências do pecado. O pecado, por essência, é o estar afastado de Deus. E lá em Gênesis 1 a 11, especialmente no capítulo 11, como eu já mencionei anteriormente, quando lá nós temos o auge daquilo que foi já desde o princípio a consequência do pecado. Se nós lemos a partir de Gênesis 3, vemos que o pecado rompe agora o relacionamento com Deus. Em Gênesis 4, nós vemos que o pecado rompe o relacionamento com o próximo, né? Caim mata o seu próprio irmão Abel. Na sequência, nós vemos que o pecado nos coloca em conflito com a própria criação de Deus. Temos todo o dilúvio agora acontecendo e todas as consequências bem ruins que o pecado causou ali também. E por fim, lá no capítulo 11, vimos exatamente essa tentativa da declaração de uma autonomia diante de Deus. Como se isso fosse possível. Como se fosse possível vida sem o Criador. Então a pergunta inicial aqui, que é feita no Salmo, por quê? Por que se enfurecem? E aí, ao mesmo tempo, um contraste, e aí é a beleza dos Salmos, essa linguagem poética, essa forma como vai sendo colocado, aqui é como se fosse havendo um diálogo ou a colocação de vários pensamentos. No versículo 4, nós lemos que aquele que habita nos céus dá risada. Dá risada da tentativa humana de se desvencilhar dele, de achar que é possível viver sem ele, de querer sentar no lugar dele. Deus dá risada. Deus zomba deles. E pior, é dito que na sua ira, a seu tempo, Deus falará e o seu furor vai deixar todos apavorados. E Deus vai reafirmar aquilo que sempre foi uma verdade. Eu constituí o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Quando nós lemos os Salmos, nós temos aqui o pano de fundo, o reinado de Davi, como o ungido de Deus. Temos vários provérbios, vários salmos falando dessa imagem do rei. O rei como não apenas a figura de uma pessoa de Davi, mas o rei como aquele por meio do qual Deus estendia o seu braço e fazia a sua vontade se cumprir sobre a terra. Em muitos momentos, a figura do rei teve esse papel, como se o rei fosse um representante real do próprio Deus aqui. E no tempo que o próprio rei Davi viveu, muitas destas coisas se cumpriram também, porque Davi foi o escolhido, o ungido de Deus para aquele momento. Mas muitas coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas servem de um tipo de algo que viria a acontecer no futuro. E esse é um exemplo bem legal de texto que faz isso. Porque nós podemos pensar assim como Davi foi o rei que fez a vontade de Deus, onde Deus se agradou e onde Deus estendeu o seu braço para fazer a sua vontade sobre a terra. Da mesma maneira, por meio agora do rei que veio no Novo Testamento, que sabemos que é o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que venceu a morte, que é o rei que tem o domínio sobre todas as coisas, as chaves da morte e do inferno, como diz em Apocalipse capítulo 1. Jesus agora vem e é o rei. E Deus agora, ele afirma a respeito daquele que é o seu ungido, daquele por meio de quem ele executa, que ele cumpre a sua vontade aqui. Ele diz a respeito de Jesus, de Davi e de Jesus. Assim, eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Então, quando nós olhamos para a sociedade antiga e para a sociedade atual, seja aonde for, toda vez que vemos pessoas e ideologias se levantando para zombar de Deus,
nós temos que imaginar ao mesmo tempo Deus dando risada disso. Deus dando risada de pessoas que querem distorcer a sua verdade e a sua vontade. Deus dando risada dos próprios cristãos que estão se entregando na filosofia desse mundo e se deixando contaminar por essa ditadura do politicamente correto, como já mencionei antes, em nome de manter a paz com todo mundo, achando que isso é testemunho bíblico. Não! Testemunho bíblico é apontar para a verdade que é Jesus, que é o modelo de Deus, que é o próprio Deus que veio a esse mundo. Testemunho bíblico sempre vai ser apontar para a vontade de Deus, que sempre foi e sempre será a mesma, que não muda, que passam gerações e mesmo que uma geração inteira se corrompesse, mesmo que a impiedade se instalasse de tal maneira que não existisse um justo sobre a terra, mesmo assim a vontade de Deus não mudaria, não se perverteria e jamais aquilo que Deus falou poderia ser mudado. Não existe como mudar e adaptar um modelo, por exemplo, de família. Deus não tem gambiarras. Quando eu falo um modelo de família, não que nós conseguimos aqui nos tornarmos uma família perfeita, onde não há erro, onde não há falhas. Muito pelo contrário. O próprio testemunho bíblico vai mostrar que todas as famílias tiveram as suas limitações. Não existe um modelo perfeito de família na Bíblia. Não existe um modelo. E não é isso que Deus pede de nós. Mas o modelo perfeito é o que Deus deu. E é nele que nós vamos nos espelhar. E papel de pai e mãe sempre precisam ser espelhados naquilo que Deus criou e como Deus fez. Então, por mais que pessoas possam imaginar que fulano A, B ou C podem se tornar o que elas quiserem, nunca serão, jamais, se não estiverem agindo e vivendo conforme a vontade de Deus. Pessoas até podem desempenhar funções semelhantes a aquilo que querem ou que acham que são, mas na sua essência nunca serão, porque o que Deus criou é mantido como Deus criou e nunca vai ser alterado por uma cirurgia, por uma mutilação, por uma gambiarra humana. Por melhor que seja a ciência dos nossos dias, e o que é ótimo, nunca a ciência mudará o braço do Senhor e a vontade de Deus. E Deus agora dá risada quando pessoas, sejam elas quem forem, tentam perverter, tentam mudar os seus caminhos sobre a terra. Quando pessoas se enfurecem contra Deus, ficam revoltadinhas contra Deus, proferem palavras, como hoje é incrível como pessoas assim têm a coragem aberta de zombar de Deus, de falar nas redes sociais, de adorar o próprio Satanás, de adorar o que quiserem, falar mal de Deus, como se isso nunca fosse ter consequência. E eu imagino assim, Deus dando risada, porque é o que a Bíblia fala, Deus dá risada disso. E também é dito que, no seu tempo, a sua ira os deixará apavorados. Muitos dos que estão rindo hoje, no fundo sabem que um dia terão que prestar contas diante do Senhor. E isso aqui não é uma ameaça para ninguém. Nós precisamos pensar na nossa vida e saber sim que prestaremos contas diante de Deus. Não somos salvos por meio daquilo que fazemos, mas prestaremos contas sobre o que fizemos com o Filho de Deus, com o ungido do Senhor. Se o aceitamos e se vivemos com ele, receberemos um positivo de Deus, Deus dizendo: pode passar para a herança dos meus filhos. E aqueles que rejeitaram Jesus, que zombaram dele, que quiseram mudar, que quiseram se desvencilhar, achando que estão algemados pelo Senhor. Triste anunciar, mas a consequência é a destruição eterna, é a perdição eterna, é o inferno. É céu e é inferno, não tem meio termo. E não são palavras bonitinhas que qualquer pessoa, e até os cristãos que estão se acostumando a falar, que o Deusinho de paz e amor vai passar a mão na cabeça de todos. Não é assim. Na antiga aliança, Deus já falou, e na nova aliança isso é reformado, que a ira de Deus está sobre aqueles que não têm o seu filho, sobre aqueles que torcem a vontade de Deus, sobre aqueles que pervertem o seu caminho e querem assim perverter o próprio povo de Deus. E a ira de Deus também está sobre aqueles que se deixam perverter do caminho e se desviam do caminho que é Jesus. O rei diz, agora é falado a respeito de Deus, foi falado a respeito de Deus que dá risada. E que coloca e reafirma quem é aquele que executa a sua vontade.
o seu ungido. Agora, no versículo 7, o rei diz, agora vem a contraparte, aquele que é colocado para fazer a vontade de Deus, que aqui na época dos Salmos era Davi, que no Novo Testamento nós vemos isso se cumprindo em Jesus. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Um rei sábio na antiga aliança sempre foi um rei que teve essa afirmação, eu vou proclamar o decreto do Senhor. Eu vou anunciar, eu vou tornar oficial aquilo que Deus quer, aquilo que Deus estabeleceu, e não aquilo que eu acho que é o certo. Existe uma grande diferença em nós sermos imagem e semelhança de Deus, representantes de Deus aqui, que não agimos por nós mesmos, mas que fazemos a vontade de Deus, daqueles que criam um Deus à sua própria imagem e semelhança. Existe uma grande diferença de quem vai para a Bíblia e lê a Bíblia e aprende com a Bíblia e molda a sua vida de acordo com o que a palavra ensina, do que aquele que vai para a Bíblia e escolhe o que ele quer, o que ele acha que é bonitinho, vantajoso, e aquilo que ele não quer e aquilo que causa assim uma tristeza no seu coração, ele rasga a página e joga fora. Isso daqui não foi Deus que falou. Aí a pessoa que é Deus, ela que senta de fato no centro da sua vida, no trono da sua vida, e se torna o seu próprio falso Deus. O rei diz, eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, agora Deus dizendo de novo para o rei, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança. Deus está dizendo para o seu filho, nas tuas mãos estará todo o poder. Eu vou dar as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Como já afirmei antes, Jesus quando veio e conquistou a vida eterna por nós, na cruz e na ressurreição, nesse momento todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. Ele se torna Senhor sobre todas as coisas. E quando é dito que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, não precisamos aqui imaginar um rei tirano, que governa como uma ditadura, mas de um Senhor justo, de um Senhor verdadeiro, que reina e faz a verdade acontecer na vida das pessoas, de maneira que as pessoas são abençoadas por este rei. Com uma vara de ferro, você quebrará todas, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Quem? As nações, os povos, as pessoas que se levantam ou que tentam se levantar contra o Senhor, serão quebradas como um vaso de oleiro. Versículo 10, agora, pois, ó reis, é o chamado aqui aos governantes, aos reis e às pessoas como um todo. Sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Deixem-se de advertir, vocês que têm falado coisas que não são segundo a vontade de Deus. Deixar-se advertir tem a ver com humilhação, com humildade, com se colocar diante de Deus e reconhecer, puxa, por tantos anos da minha vida, eu achei que este caminho era certo. Eu achei que as coisas funcionavam assim. Mas agora, recebendo a revelação de Deus, eu percebo que é bem diferente do que eu imaginava. Obrigado, Senhor, eu quero agora andar pelo teu caminho. É difícil pessoas fazerem isso. E é um milagre quando isso acontece. Porque quando um pecador se arrepende, quando alguém é salvo, isto é o verdadeiro milagre que a Bíblia apresenta. E é milagre mesmo. Mas ele acontece, e ele pode acontecer, e ele deve acontecer, deveria acontecer na nossa vida, se nós quisermos algo verdadeiro com o Senhor. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Servir com temor e se alegrar com tremor. E ainda para finalizar o versículo 12 desse texto, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. No Novo Testamento nós vemos que nos dias de Jesus, alguém esteve muito perto de Jesus e também o beijou. Mas não foi o beijo que o salmista aqui convida a darmos no filho. Judas deu um beijo de traição. Tanto que Jesus pergunta para ele, com um beijo você me trai? Com um beijo você me entrega? E na sequência aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus, que foi morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou, e também com Judas, que foi tentar dar o seu próprio jeito na sua situação. E em vez de arrepender-se e chorar de amargura, como Pedro chorou depois que negou a Jesus e caiu a ficha do que ele tinha feito, Judas apenas se contorceu ou se remoeu
dentro do seu próprio remorso. Existe uma grande diferença de arrependimento e de remorso. Muitas pessoas também têm remorso daquilo que elas falam, mas o remorso não leva ao Senhor. O que leva ao Senhor é o arrependimento, a confissão e um dizer: Senhor, pequei. Eu estou aqui e mereço o teu juízo. E o Senhor, nesta hora, tem compaixão e nos levanta e tem prazer em nos levar nas suas próprias mãos. Por isso o convite do salmista aqui é: beijem o Filho. Beijem o Filho, no sentido de se aproximem de Jesus e entrem em comunhão com Ele. Nós temos que lembrar dos tempos bíblicos do ósculo santo, que era aquele beijo santo, né? O beijo de carinho, o beijo de amor, o beijo de companheirismo que acontecia quando pessoas se encontravam. E agora nós somos convidados a beijar o Filho, no sentido de buscar a intimidade e a amizade do Filho de Deus. Não pereçam no caminho. Perecer no caminho é aquilo que a Bíblia vai nos apontar como algo pior até do que a própria morte. Em João 3,16, lemos o conhecidíssimo versículo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas traduções têm traduzido para que não morra, e que reduzem muito o sentido desse versículo. Porque morrer, para aqueles que estarão debaixo do juízo eterno de Deus, seria ótimo, seria perfeito morrer. Existem teologias hoje que falam do aniquilismo, no sentido de que um dia as pessoas enfrentarão o juízo de Deus, mas depois elas serão aniquiladas, e aqueles que viveram com Jesus vão para a vida eterna, para o gozo eterno com Deus. Isso seria bom para muitos, né? Aprontam, curtem a vida, zombam de Deus, porque igual vão morrer e ser aniquilados, não terão eternidade. Não. A Bíblia vai falar do castigo eterno, daqueles que vão viver longe de Deus, no inferno. E lá é o quê? É o caminho do perecimento. Perecer é quando você não consegue nem viver e nem morrer. Alguém que está perecendo, ele não consegue morrer, mas também não consegue viver. Apocalipse vai falar que nos tempos do fim, a morte vai fugir de pessoas. Estas pessoas que hoje zombam, que estão ridicularizando, que estão falando um monte de coisa a respeito do Senhor e daqueles que o seguem. Aguardemos com tristeza no coração. Mas estas pessoas perecerão e vão procurar a morte. E a morte vai fugir delas. E o convite do Senhor é: não pereçam no caminho. Deus não quer isso para ninguém. Deus gostaria de que todos esses que estão se declarando contrários à sua vontade se arrependessem e voltassem atrás. Deus dá risada, mas não uma risada agora de satisfação, de alegria. Uma risada que tem como consequência a sua ira por aqueles que deliberadamente se levantam contra ele. Em breve se acenderá a sua ira, diz o versículo 12. E para finalizar, novamente essa palavra final do versículo 12 aqui: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados, né? Outra tradução é felizes. Aqueles que nele, no Senhor, no Filho, aqueles que beijam o Filho, e bem-aventurados os que nele se refugiam. O refúgio é algo que nós buscamos quando as coisas estão difíceis, né? Se bate uma tempestade, nós precisamos nos refugiar em algum lugar. Que bom que o refúgio bíblico que é apresentado nos Salmos não é um local, mas é uma pessoa. E essa pessoa, quando nós a temos como refúgio, nós não precisamos correr para lá, para este refúgio, como se corrêssemos para um local quando a tempestade vem. Ele é um refúgio que está sempre conosco. E não significa que as tempestades não vêm na vida, elas vêm. Mas quando elas vêm, nós estamos refugiados porque temos Ele junto de nós. O refúgio na Bíblia é uma pessoa, é o próprio Deus. E Deus, Ele oferece o seu refúgio por meio do seu Filho Jesus. Também nele nós somos hoje aqueles que vivem com o Senhor, chamados a se refugiar. Nós não precisamos sair esperneando, nós não precisamos sair defendendo Deus, nós não precisamos ler a Bíblia para procurar argumentos para rebater aqueles que zombam de Deus. Nós podemos silenciar. A palavra que eu li essa semana também, nas senhas diárias, lá na quinta-feira, dizia assim, no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 7, calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto.
cale-se diante do Senhor. Também os cristãos. Sim, somos chamados a defender a fé, somos chamados a testemunhar, mas somos chamados também a calar, a não jogar pérolas aos porcos, a não anunciar inutilmente a palavra de Deus em vão, onde ela não vai gerar fruto. Cale-se diante do Senhor. Silencie o teu coração na presença de Deus. E a palavra do Novo Testamento para o mesmo dia era a palavra de Marcos, capítulo 4, versículo 9. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir? Todos. Agora, o ouça é um exercício. Eu preciso, talvez, destampar os meus ouvidos e me colocar na presença de Deus se eu quiser ouvir. E a palavra de Deus sempre é a mesma e continua sendo a mesma hoje para mim e para você. Tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito Santo te diz. Submeta-se a esse Deus. Não tenha medo de um Deus irado, porque se você anda com um filho, se você beija o filho, se você tem um filho, a ira de Deus já foi colocada sobre ele e isso ele já pagou na cruz por nós. Agora, se você está longe do Senhor, se Jesus não está no centro da tua vida, aí você precisa ter muito medo, porque Deus ri de você, Deus zomba de você e você está sendo preparado para o dia da ira do Senhor. Aonde você quer estar? No céu ou no inferno? Junto com o Senhor eternamente ou distante do Senhor eternamente? A quem é melhor agradar nesse tempo que nós vivemos? A Deus ou sujeitar-se ao politicamente correto para fazer a vontade das pessoas em nossa volta em nome de uma aceitação por parte delas, em nome de ser bem visto pela sociedade, em nome de curtidas nas redes sociais? Vale a pena? Não, não vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor com alegria, vale a pena servir ao Senhor com temor e alegrar-se nele com tremor. Desejo que assim Deus te abençoe e abençoe a tua casa, a tua família. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer que a tua palavra é simples e ela é verdadeira, Senhor Deus, e ela não deixa nós com dúvidas. Muito obrigado, Senhor, que nós podemos nos sujeitar à tua vontade e quando nós fazemos isso, percebemos que é o melhor estilo de vida que podemos ter neste mundo, porque sujeitando-se à tua vontade, à tua verdade, é o único jeito de vivermos verdadeiramente livres. Porque quando nos afastamos de ti, Senhor, ficamos presos à vontades das pessoas, presos a ideologias, presos aos próprios achismos, Senhor, e que não nos levam a nada, nos levam apenas à perdição eterna. Ó Deus, nos dê a coragem de sim testemunharmos o teu nome, calando-se diante do Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para ouvir e testificando com a nossa vida que sim, é possível viver diferente nesse mundo, é possível viver com esperança, é possível aguardar pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, a nossa vida, abençoe a tua igreja, que se reúne em tantos lugares neste mundo. Abençoe, Senhor Deus, todos os que são perseguidos por causa de ti, e que todos nós sejamos encontrados bem-aventurados, porque nos refugiamos no Senhor. Abençoe a semana que segue, Senhor. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém. Você é convidado a participar na terça-feira à noite, às 20 horas, no Facebook meu, Quitopava Central, de uma live onde nós fazemos um estudo bíblico, ao vivo, às 20 horas, terças à noite. Iniciamos na semana passada o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, texto bem especial. Se você quiser, está lá ainda na nossa página, o estudo disponível. E se quiser continuar o estudo, na próxima semana seguimos também. Você é muito bem convidado, muito bem-vindo. E nós agradecemos pelo sustento também concedido por meio das ofertas e dos dízimos depositados, ofertados ao Senhor. Você não oferta para nós, você tem ofertado para o Senhor. Nós agradecemos e contamos com a tua ajuda também adiante. Que Deus assim possa nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar o nosso viver. Vamos ainda louvar ao Senhor? Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós.
Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar.